Todo mundo tem defeitos e virtudes, mas o que nós estamos querendo destacar nos outros? Se você tem dificuldade de ver virtudes no seu semelhante, possivelmente também tem dificuldade de vê-las em você mesmo, né? Então parece estranho, mas não é. Alguém que está em paz consigo próprio e confia nos seus bons sentimentos, não vai perder tempo aí, né, em ver nos outros as coisas ruins. Agora, quando a pessoa não está feliz consigo própria, ou por algum motivo ela sente, né, que não se encontrou nessa vida, ou se sente frustrada, por exemplo, né, certamente ela vai criar mecanismos de comparação. E daí que surge a famigerada inveja, né? Que o invejoso, ele tem para aquele que o incomoda os mais obscuros sentimentos, né? Que faz com que ele potencialize o seu nível de crítica com relação àquela pessoa que ele diz tanto lhe incomodar. Em alguns casos, levando a fazer críticas severas ou sendo desleal acerca daquela pessoa que é fruto da projeção de sua própria imagem distorcida. Então, esta autoimagem que nós temos de nós, quando ela se vê muito prejudicada, nós, de certa forma, podemos projetar isso para uma outra pessoa que faz exatamente o efeito contrário. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais crítico ou severo for o nosso olhar com relação àquela outra pessoa, nessa mesma intensidade tem algo em nós que precisa ser urgentemente trabalhada, urgentemente resolvida. Sabe aquela história? O santo do outro não bateu com o meu santo. Mas será que o meu santo é santo mesmo ou é o demônio? E será que a luz que aquela outra pessoa carrega não é tão intensa a ponto de provocar aí as minhas sombras e também provocar esses meus demônios? Então, às vezes, a gente tem essa mania, né, de achar que o outro está nos incomodando. Talvez o outro esteja nos provocando alguma coisa, como disse, que de fato nos incomoda muito. Então, não é o santo do outro que nos incomoda, são os nossos próprios demônios. O outro está chegando ali somente para estampar um ponto de luz e que faz com que muitas vezes a gente feche os olhos, né, nos sentindo incomodado pela projeção dessa luz. Eu acredito que pessoas com essa falta de autoconhecimento, elas acabam sofrendo muito nessa vida, né? Elas acabam tendo também uma enorme necessidade de autoafirmação. E aí passa a carecer de uma atenção acima da média. Então, dessa forma, o que acontece? Ela busca meios de se fazer importante, fazendo o bem, muitas vezes, para as outras pessoas, o que é ótimo, porém, fazendo questão que isso venha a público, exatamente para que o seu ego, aí no caso, seja massageado. Nós não precisamos disso para sermos felizes nessa vida. Basta deixarmos, né, essas preocupações exteriores de lado e aí nos voltarmos para a nossa própria vida, construindo projetos materiais, buscando aí a nossa evolução espiritual, desenvolver algumas virtudes, nos encontrarmos com nós mesmos, né? Ou seja, nós temos aí uma série de situações que efetivamente podem, né, colaborar para que a gente se sinta pessoas realmente valorizadas nesse mundo, sem que a gente tenha que demonstrar aquilo que nós não somos. Então aí no caso, a autenticidade ela é fundamental para a gente viver uma vida com mais dignidade. A gente não pode passar uma vida aqui vestindo uma máscara daquilo que nós não somos. E na medida em que a gente vai descobrindo as nossas capacidades e colocando, né, todos os nossos recursos aí em prática, exatamente para a nossa própria evolução, e aí sim, como consequência, colaborar
né, para as pessoas que estão ao nosso lado, certamente nós não vamos precisar aí de alguns recursos escusos para demonstrar um coração generoso, uma pessoa do bem, né? Nós estamos nessa vida para nosso autoconhecimento e, acima de tudo, para que a gente possa ser feliz. A questão é que a nossa felicidade depende exclusivamente do nosso esforço pessoal, da nossa boa vontade, em vencermos a nós mesmos no primeiro momento, né? Isso eu costumo dizer que é uma batalha de todos os dias, da nossa boa vontade em vencermos, né? Alguns obstáculos ainda que nós sabemos, né? Que impedem a nossa felicidade. Eu me refiro aí às questões emocionais, algumas questões psicológicas, né? Como eu disse anteriormente, situações mal resolvidas do passado, né? E aí olharmos as pessoas que vão cruzando na nossa vida com um olhar de amor, com um olhar de generosidade, de fraternidade. É assim que eu acredito que nós vamos vencendo, né, a nós mesmos e nos transformando em pessoas mais assim autênticas e, acima de tudo, mais vibrantes, né? Porque passar por essa vida em meio a tantos problemas que nós temos vistos aí na atualidade não está sendo uma tarefa fácil. Isso aí vai depender de nós, um esforço muitas vezes descomunal para passar por tudo isso da melhor forma possível. Então esse nosso trabalho no interior, ele é urgente, não é uma coisa que dá para ficar postergando. As coisas estão acontecendo no mundo de uma maneira muito dinâmica e nós não podemos aí passar uma vida com o mesmo tipo de comportamento de 5 a 10 anos atrás. As coisas estão evoluindo e nós precisamos também nos identificarmos com essa evolução e ver aquilo que nós precisamos modificar